muito bom dia, Luciano. Muito obrigado pelo convite. Eu queria registrar aqui a minha satisfação de poder estar dividindo com vocês esse momento que eu ainda acho, escrevi na semana passada, Luciano, que nós estamos num movimento de evangelização e eu tenho talvez um marco interessante no setor público, que é uma reunião na qual participei por via de um colega parceiro de implementação de projetos de LGPD, o Wellington Dantas. Eu acho que ainda em meados de 2018, talvez agosto de 2018, para o setor público junto às empresas de processamento de dados. Já ali, quando a lei estava começando a sair mesmo do papel e ir para os diários oficiais, embora tenha percorrido um enorme caminho, né, até a vigência plena, um caminho que inclusive não está ainda terminado, porque nós temos ainda sanções, né, para entrar em vigor, e além disso tudo, esse movimento muito recente do regulador nacional em tentar estabelecer diretrizes para algumas coisas mais específicas, né, mas já, pelo menos no Brasil, há 3 anos. Eu tinha trabalhado com proteção de dados antes disso, eu sou professor da Universidade Estadual da Paraíba, eu estou lotado no departamento de Direito, eu sou advogado também, mas eu digo que eu tenho dupla nacionalidade, que eu venho da ciência da computação, aqui em Campina Grande, depois para Direito, e essa formação híbrida aí, de dupla nacionalidade, tem me permitido viver nos últimos 15 anos de debates muito interessantes na área de regulação e tecnologia. Mas talvez nunca tenha chegado, Luciano, Juliano e doutora Karen, nunca tenha chegado no grau de interdisciplinaridade que a gente precisa agora. Eu acho que essa é uma palavra-chave para a gente começar a falar em LGPD. Né? A gente vende, talvez, há muito tempo interdisciplinaridade em todos os aspectos, mas em direito particularmente, pelo tempo de faculdade para cá, sempre se fala muito em interdisciplinaridade, agora acho que está na hora de comprar de volta. E o teste de estresse é proteção de dados pessoais, né? Porque sem uma abordagem multidisciplinar, sem uma abordagem de disciplinas e conhecimentos complementares, a gente não faz, simplesmente não anda um projeto de conformidade em proteção de dados pessoais. É isso que nesses próximos minutos aqui eu queria agradeço a oportunidade de estar aqui para vocês. Eu não sei se o Luciano consegue, se o Juliano consegue compartilhar essa apresentação que eu estou aí para vocês. Muitíssimo obrigado. Pronto, porque, na verdade, a gente tem trabalhado com essa implementação com alguns infográficos, né? E aí eu achei que seria interessante mostrar aqui para vocês enquanto a gente fala. Eu tenho dito que a gente não deve buscar adequação. Não é que não deva, mas assim, essas são algumas das razões que não deviam ser as nossas razões principais, certo? De adequação. Isso funciona para o setor privado, muito particularmente, mas se aplica, claro, ao setor público, né? Essa primeira, evidentemente, não, porque as multas não são sanções típicas para o poder público, mas há outras espécies de penalidades regulatórias, né? A gente não deve fazer isso também por pressão desse segmento institucional ou empresarial, nem deve fazer isso imaginando, as procuradorias, quando escutam isso, devem se arrepiar, né? Blindagem contra ações judiciais ou fiscalização. A gente tem sempre iniciado as discussões de conformidade com empresas e setores públicos, tendo trabalhado em alguns órgãos já públicos, na capacitação e já iniciando alguns processos de conformidade em instituições públicas. E a gente tem percebido, ao longo desse último ano, foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Para todo mundo, em todos os aspectos, foi muito difícil. Então, você fazer uma mudança de cultura importante como é essa, nós estamos migrando, né, o vídeo, né, de introdução falava disso, o Luciano depois abordou de novo, nós estamos migrando para instituições que cada vez mais utilizam dados pessoais, dados de uma forma geral, né, e na sua maioria digitais, em formatos digitais, como ativo para eficiência e otimização, busca de serviço. Nós vamos caminhar para esse mundo irremediavelmente, em que o uso de tecnologias diversas, incluindo, né, as bases de dados, serão o insumo, serão a commodity, né, para aprimoramento de serviços públicos, inclusive. Então, é a mudança de cultura. A gente tem com os dados pessoais agora no Brasil, a partir da vigência da LGPD, tem a necessidade de cautelas, cuidados, obrigações, que a gente não tem nenhum outro quadro regulatório. Ainda que um ou outro setorial, o Estado é um exemplo disso, alguma outra contexto setorial nos exigisse algum cuidado com os dados, mas não era nada sistemático como nós temos agora em proteção de dados. Então, é muito importante, tá certo? A gente acha que é uma preparação para o futuro, mas uma agenda muito pesada, e eu tenho visto, inclusive, essa abordagem assim,
muito negativa, né? Com essa agenda que a gente chama agenda negativa, agenda pesada, faça para evitar a multa, faça para evitar que o seu segmento engula, faça a adequação para se blindar. Essa é uma agenda, ela não é mentirosa, ela não é mentirosa. Há tudo isso. Certo? Aliás, no dia 18 de setembro, no dia da publicação do Diário Oficial, que confirmou a entrada em vigor da LGPD, tinha reclamações, não reclama aqui, eu tenho esses prints que eu uso em capacitação, para mostrar que não vai ser preciso a operação plena do regulador para que essas obrigações comecem a ser exigidas. Em todas as instituições em que entrei até agora para discutir projeto de conformidade e proteção de dados pessoais, todas elas já tinham recebido solicitação de exercício de direito de titulares, sem a agência funcionar plenamente, né? Então, essa agenda existe, essa agenda de obrigações, né, negativa, não é negativa não, pesada, essa agenda pesada existe, mas num ano tão difícil, tão barbaramente pesado, trágico, como foi muitas vezes esse ano, a gente acha que essa agenda ela não ajuda. A gente tem que alertar, preparar, né, porque ela faz parte, mas a gente acha que tem uma agenda positiva, razões pelas quais a gente deve buscar a adequação. Aqui sim, né? Porque e a gente não precisa inventar, não. Esses motivos existem, certo? Nenhuma instituição onde entrei até agora deixou de identificar isso aqui, gente. Novas oportunidades de explorar novos modelos de negócio. Estou falando modelo de negócio que é absolutamente aplicável para o setor público também, né? Os controles e os procedimentos, turma de segurança da informação, que já obedece, seja padrões de mercado, seja normas regulamentares internacionais, já tem essa experiência. Quando você implementa determinados controles, você pode trazer, eles bem implementados, podem trazer mais eficiência operacional, competitividade, preparação. E é o caso, né? Jamais houve uma obrigação genérica em nenhuma instituição pública no Brasil de conhecer os seus dados. Essa é uma obrigação que existe agora. E essa obrigação que existe agora pode revelar oportunidades de negócio e pode melhorar. A rotina de produção de documentos de conformidade para a LGPD pode alertar, né, aquela instituição pública ou privada a aplicar, ou replicar, ou transpor aqueles mecanismos para a sua operação do dia a dia. Isso aumenta a eficiência, competitividade e otimização. E, por fim, gente, para mim, esse motivo aqui sozinho vale, certo? Se nós estamos olhando para um mundo que só usará mais dados, nunca menos, né? Eu acho que isso aqui todo mundo concorda, ninguém vai usar menos dados, tecnologia do que hoje, só vamos usar mais. Se no mundo onde a gente só vai usar mais dados pessoais, quanto antes a gente se acostumar com a forma ética, né, responsável de tratar esses dados pessoais, mais a gente aponta a organização, prepara, consolida o processo de transformação digital, no final das contas, que é para onde a gente vai. Então, tem razões mais pesadas, obrigações pelas quais a gente deve buscar adequação, não são as minhas favoritas. Eu não ressalto isso quando trabalho. Certo? Por quê? Porque há uma agenda mais maneira, mais leve, como essa, né, de razões positivas. Eu não gosto de procurar ou propor adequações para proteção de dados para que o parceiro deixe de perder. Isso é muito pobre. Eu gosto de propor adequação para que ele ganhe, efetivamente, e há razões para ganhar. Na prática, gente, o tempo eu sei que é bastante curtinho, então por isso que eu queria, Juninho, esse infográfico, eu acho que ele ajuda bastante, porque a gente tem uma visão completa, né, pelo menos holística, aqui, de como a gente aborda a proteção de dados pessoais. Vocês já devem estar, né, vocês já devem estar discutindo aí o processo de adequação de vocês. Há várias metodologias, eu não quero trazer essa como uma metodologia absoluta, né, para que ninguém tenha fé nela, mas é a que a gente vem abordando, e é uma abordagem, doutor Luciano, que ela não utiliza, a princípio, a terminologia jurídica. A gente, assim, direito regulação é uma parte importante no processo de conformidade, mas não é a única, e muitas vezes talvez não seja a mais importante. Certo? Então, essa linguagem que a gente tem apresentado é uma linguagem corporativa, institucional, para a gente entender, dentro da organização da corporação pública ou privada, em vez de o que a lei manda fazer, qual é o processo que se transforma. Quais processos quais processos institucionais a gente tem que mexer, adequar, transformar ou criar, se ele não existe, né? É o caso do primeiro.
qual processo a gente tem que alterar, criar ou transformar para que a gente caminhe na direção da conformidade. E o primeiro, como eu disse a vocês, conhecer, né, os dados pessoais, esse já é um primeiro processo que não existia, né? Não havia nenhuma obrigação sistematizada no Brasil para que a gente conhecesse os dados que tem. Olha, agora nós temos, né? E veja só, embora esse processo de conhecimento dos dados que às vezes a gente utiliza o data mapping, né, a tecnologia em inglês, o inventário de dados, mapeamento de dados, a rigor ele não é legal, né? Ele não é regulatório, não tem nenhum artigo da LGPD que determine que você faça um mapeamento de dados. Mas há todas as obrigações, a de segurança, por exemplo, elas ficam muitíssimo mais difíceis de você cumprir metodicamente se você não tem um bom mapeamento de dados. Fluxos, né? Muitas dessas outras obrigações que vocês estão vendo aí, elas dependem de um bom inventário. Né? Então, esse conhecimento dos dados, para a gente, é o passo 1. Levantar o que é que tem, o que é que trata, se estão tratados, o fluxo, se é sensível, ciclo de vida, descarte, há dados de criança, não há. Né? Então, é essa parte de conhecer os dados, e ela já é um primeiro passo absolutamente multidisciplinar. Não adianta ir à procuradoria. Não adianta ir às procuradorias jurídicas do município para sair com esse passo 1, que ele não vai ser feito, isso não é a função típica. Né? Aliás, não é a função nem para a qual os profissionais de área jurídica são treinados. Né? Essa é realmente uma questão, essa é uma tarefa que já começa assim, dando a cara de interdisciplinaridade. Depois a gente tem uma segunda medida que ainda é fase de mapeamento e diagnóstico, né? Mas também já pode apontar o que é fase de implementação, quando a gente vai olhar para as medidas de segurança e de risco. Eu tenho a impressão que o Juliano vai abordar, né, essa questão, há metodologias específicas para isso, há ótimos padrões de mercado, já muito bem definidos e sendo criados mais outros específicos para a proteção de dados pessoais, porque segurança da informação, na verdade, a gente aborda um risco muito mais amplo do que proteção de dados pessoais. Essas normas técnicas, elas serviram como indicativo agora, nesse momento em que o mundo, na verdade, essa é uma onda regulatória mundial, viu, gente? Nós vimos aí na Europa, em 2016 para 2018, a construção de um modelo de reforma, de 2018 para frente, esse standard, esse padrão de ouro, né, essa regra de ouro do GDPR começou a se multiplicar, ou a ser transposta em outros países do mundo. Então, é um movimento global de reforma de proteção de dados pessoais e as normas técnicas têm refletido isso. Né? Estão sendo editadas cada vez mais normas técnicas de segurança e de riscos especificamente voltadas ao cenário de proteção de dados pessoais. E aqui a gente vai medir as vulnerabilidades. Aqui é um time já diferente do primeiro. Né? O item 2 é um time diferente do item 1, pode ser complementar, mas aqui é onde a gente vai medir o grau de vulnerabilidade. Né? Aqui apareceu uma obrigação completamente nova, gente. Aqui sim faz sentido a gente olhar para as procuradorias. Também, não só, mas para procuradorias. Por quê? Porque como isso é um jogo novo, né? Isso é um jogo novo. Isso é um jogo novo, tem jogadores novos e regras novas. Então surgem direitos para os usuários, né? Agora chamados titulares de dados, essa é a categoria que foi criada. Os titulares de dados têm direitos novos, e esses direitos novos já começaram a ser exigidos. Né? Então, eles entram, inclusive, na lista de prioridade, que é o que eu mostro a vocês no próximo slide. Esses direitos começaram a ser exigidos, e aí, se, como e quando vão ser atendidos, é, de novo, um processo institucional que tem que ser redesenhado. Esse não está criado, certo? Posso garantir a vocês que o processo de resposta, como a gente chama, né? Resposta a solicitações de titulares, a sigla em inglês é DSAR, Data Subject Access Request. Essas respostas às solicitações de usuários não estão prontas em nenhuma instituição do Brasil, a não ser aquelas que já vinham por força de conformidade no exterior, trabalhando com isso. Todos estão mapeando e desenhando os seus processos. E resposta é uma obrigação nova. Né? Depois de medidas de segurança, mapear as vulnerabilidades e os riscos, a gente tem que mapear também, e agora com um pouquinho de urgência, gente, porque os incidentes se multiplicaram no Brasil, modelos de resposta a incidentes. É tão prioritário, para não estender muito aqui, o ponto é realmente autoexplicativo, mas ele é tão prioritário que a primeira abertura de consulta pública, né, ou de pedido de contribuição pública que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados requisitou foi o mês passado para a gente contribuir. Eu digo para a gente porque eu também tenho um chapéu aqui, além da universidade, diretor do Instituto Nacional de Proteção de Dados. Nós estamos produzindo essa contribuição que a ANPD solicitou.
para regras específicas, para pequenas e médias empresas, startups e pessoas físicas que processam dados pessoais. Essa é a grande prioridade e é fácil entender por quê. Aqui nós temos aproximadamente entre 12 e 15 milhões de empreendimentos no Brasil, e são 12 a 15 milhões de empreendimentos que não têm sequer o orçamento nem a organização que, por exemplo, vocês aí têm. Se não é a ideal, é muito boa, né? A forma como vocês estão organizando essa temática, o evento, já mostra que vocês não partem do zero, têm uma boa condição, né, de fazer essa adequação. Essas 12 a 15 milhões de pequenas e médias empresas no Brasil não têm. Então, a NPD está olhando com muito carinho para esse cenário particular. Segunda contribuição foi aberta ontem. Resposta a incidentes. Na verdade, comunicação de incidentes, né? Por quê? Porque os incidentes de segurança não são uma questão de si, são uma questão de quando. Né? A gente vive a realidade de incidentes de segurança. Todo mundo que trabalha com segurança da informação vive a realidade de incidentes, uns mais graves, uns menos graves, uns passam do limite do que deve ser comunicado à autoridade e outros não. Essa definição está sendo toda feita agora. Não há, inclusive, não há sequer uma ilusão do modelo de proteção de dados pessoais no mundo inteiro de que os incidentes não vão acontecer, tanto é que as leis determinam. Né? As leis determinam o roteiro básico de como essa comunicação em resposta deve acontecer, mas isso, evidentemente, precisa ser discutido e rediscutido constantemente, como é o caso, né, de toda a matéria dinâmica e segurança da informação, como apesar da proatividade também intrínseca, é muito um sistema também reativo, né, e essa reatividade tem que ser reavaliada. Item 4, portanto, como é que responde a incidentes? Uma conjugação aqui de avaliação de responsabilidades e riscos, da parte gerencial, administrativa e jurídica, e a parte técnica de identificação, contenção e resposta de incidentes de segurança. Depois a gente precisa olhar, gente, para esse aspecto aqui, ó. Se o Estado de Alagoas faz um ótimo processo de conformidade, consegue um grau de maturidade bom em proteção de dados e precisa e, portanto, compartilha suas bases de dados com parceiros que têm um grau de conformidade desse tamanho ou nenhum, reduziu automaticamente o seu grau de conformidade ao deste parceiro. Né? É a máxima do Henry Ford, que dizia que a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Proteção de dados pessoais é um sistema, é um modelo. Né? E é um modelo de múltiplas partes. Se alguém com bom grau de conformidade compartilha dados com outro parceiro que tem um grau de conformidade menor, esse grau de conformidade menor nivela por baixo. Então, aqui é preciso um grande esforço, às vezes até de apoio, né, conformidade do outro, mas também de rediscussão contratual, de divisão de responsabilidades, de estabelecimento de procedimentos de fiscalização e gestão. Né? Como é que você vai saber se o terceiro está? Você pode pedir relatórios, inclusive o mais comum que a gente tem trabalhado, pedir relatórios, pedir declarações, mas evidentemente que o sujeito declarar no papel, só compra LGPD também. Pronto. Em alguns casos de menos risco, você pode se dar por satisfeito, em outros não. Né? Às vezes você pode exigir relatórios mais detalhados, até auditorias em loco. Né? Elas são raras, até hoje no mundo a gente tem auditorias em loco, talvez em 2 ou 3 casos. Os casos, por exemplo, Cambridge Analytica, entre Estados Unidos e Inglaterra, foi um vazamento, né, que ocorreu, o uso de dados com finalidade de distorção e participação democrática chegou a ser fiscalizado em loco, né, pela unidade, pelo ICO, Information Commissioner's Office, em inglês, mas normalmente essa fiscalização de sistemas e recursos física, ela é cara, dispendiosa, não está no dia a dia das operações. Entre a mera declaração do papel, no caso mais simples, e a presença física, né, para uma auditoria presencial, há uma grande gama de ações e elas precisam ser discutidas e previstas na renegociação de contrato para a gente ter certeza que a cadeia, não só um player, mas a cadeia inteira tem um bom grau de conformidade. E para terminar, estamos falando de conformidade, compliance, né? Não é booleano. Isso não é 0 ou 1 verdadeiro e falso, preto ou branco. Nós estamos falando aqui de graus de maturidade. O Estado até agora fez de conta que a LGPD não existe. 1 grau, né, de maturidade, provavelmente 0 em proteção de dados. Não, o Estado já fez um evento de capacitação com seus grupos gestores, servidores, já começou a fazer um mapeamento de dados, embora não esteja ainda terminado, e já começou a pensar como é que vai fazer em relação à resposta de incidentes. Outro grau de conformidade completamente diferente. O que vai fazer diferença isso? Sistema de responsabilizações, né? E é evidentemente que a autoridade não pode tratar quem está levando a sério o processo de conformidade e quem não está levando a sério, ou simplesmente, né, que é o
pior de tudo, que eu digo, fazer de conta que o problema ou a questão não existe. Eu não sei se já discutiram aí um caminho, né? De novo, há várias metodologias com várias fases. Eu conheço metodologias de 7 até 12 fases de implementação de projetos de conformidade e proteção de dados pessoais. A gente tem trabalhado com esse modelo ultra simplificado, gente. Ele não engole nenhuma fase. Estão todas descritas aí. Mesmo quem tem 12 fases, as fases estão descritas aí. Mas eu acho, esse caso aqui, para mim, essa é uma abordagem muito didática, tá certo? Tem funcionado muito bem no dia a dia. Por quê? O que a gente faz basicamente aqui, fala em 3 momentos. A gente tira uma foto do que existe. É um diagnóstico. Tá certo? É do mapeamento, inclusive das atividades de segurança por profissionais especializados, né? Depois de entender o que está, a gente tira a foto do que está, planeja como vai ficar, tá certo? E aqui essa fase engloba muitas de fases complexas, a gente simplifica aqui numa fase de planejamento, depois a gente coloca para rodar. É a fase de implementação. A gente reajusta mesmo procedimentos, contratos, falhas de segurança, né? Estabelece processos de controle de documentação. Então, essas 3 fases, para a gente, do ponto de vista didático, ela funciona melhor. Há, sim, uma 4ª fase, né? Necessariamente uma 4ª fase, mas essa gente nem considera fase, viu, gente? Porque capacitação, como vocês estão vendo aqui, é uma coisa que, por exemplo, agora está sendo feita aí. Então, e ela começa antes e nem termina depois, ela se prolonga, projeta para depois. Então, capacitação a gente não considera uma fase, mas é uma ação contínua num processo de conformidade. A gente estima esse cronograma para a organização de complexidade simples, a média, em 6 meses. Evidentemente que esse grau de conformidade não será suficiente para a instituição da complexidade com a capilaridade e a diversidade de um Estado, né? Mas é um termo de referência, divididos desse jeito, certo? 20% do tempo do projeto para diagnóstico, 30% aproximadamente para planejamento, e a implementação e retroalimentação, né, desse projeto. A gente estima que isso demore mais algo em torno de 50% do tempo do projeto. Só para terminar aqui, esse projeto aqui, gente, é um projeto dos sonhos, tá certo? Antes de 18 de setembro, quando nada era exigível, a gente tinha essa ideia de trabalhar, né, como eu disse a vocês aqui, de trabalhar esses processos aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar, de trabalhar esses processos, os processos que a gente desenhou, nesse prazo que a gente assinou aí para vocês. Agora apareceram prioridades, certo? Quando a gente começou a ver a coisa funcionando, apareceram algumas prioridades. Algumas já eram candidatas, certo? Algumas dessas prioridades já eram candidatas. Por exemplo, esse item 1, que a gente está colocando aqui para vocês, conscientização do colaborador, certo? E engajamento do grupo gestor. Se vocês estão conseguindo montar um evento, vocês claramente têm as 2 coisas, né? Conscientização e engajamento. E aqui eu tenho costumado dizer que não estar adequado ainda, vejam só, é absolutamente compreensível. Não há nenhuma instituição brasileira que tenha começado em setembro. Agora, né, nessa nova onda, em setembro, não, porque em setembro a gente já devia estar pronto, alguma coisa pronta. Mas nessa onda de proteção de dados pessoais, não tem ninguém que tenha começado agora e terminado seu processo de adequação. Normal, né? Preocupante, mas normal, né, que esse processo esteja em vigor. Agora, ignorar a presença dessa componente, esse elemento regulatório, é imperdoável, certo? Embora multas não sejam a realidade do serviço público, é preciso alertar, por isso que essa demanda vai estourar em algum momento. Outra coisa que a gente já era suspeito, né, esse ponto 4 aqui de levantamento preliminar. Como é um projeto de conhecer dados, sem conhecer dados a gente não vai andar muito. Às vezes não há orçamento para um mapeamento, um diagnóstico, um inventário muito detalhado. Tá? Mas, assim, isso vai impedir a continuidade de um projeto. Algum grau de conhecimento sobre os processos, dados e medidas de segurança que você tem é essencial, porque é a partir daí que você constrói o planejamento para a implementação. 2 suspeitos são novos, certo? Ou novos, assim, não são novos, mas a gente imaginou, né, que seria na verdade, porque esse registro de documentação, isso decorre do fato ser uma questão de conformidade, tá certo? E a gente está precisando documentar desde a ata de formação de um comitê até os treinamentos que são atualizados, políticas, relatórios produzidos. A gente precisa de processos de documentação e registro na conformidade em LGPD.
Esse daqui, sim, é um suspeito que não estava na nossa conta aqui, ó. Solicitações de direitos de titulares. Por quê? Na discussão tipicamente brasileira, né? Sim, jabuticaba mesmo, existia e existe ainda para toda lei, pega, não pega, vai pegar, não vai pegar, isso vai funcionar, não vai funcionar. Aconteceu, evidentemente, para a LGPD, até porque é um processo de mudança cultural muito forte, organizacional muito forte, tem sempre a dúvida, ou às vezes até a resistência mesmo, em fazer as adequações que são necessárias. Ah, vai pegar, não vai. Resposta, dia 18 de setembro, a resposta veio a jato, dia 18 de setembro, no dia que foi publicada a medida no Diário Oficial que permitiu a LGPD entrar em vigor, porque não foi publicada a LGPD em 18 de setembro, não. Foi publicado um outro dispositivo que, enfim, por via indireta, fez com que a lei entrasse em vigor. E eu dava uma aula no Sebrae, capacitava um grupo no Sebrae nesse mesmo dia 18 de setembro. E tive a curiosidade de, antes de começar essa capacitação no Sebrae, tirar um print do Reclame Aqui. Eu uso nos meus cursos de capacitação até agora, para mostrar ao pessoal que dia 18, ao meio-dia, o Diário Oficial tinha sido publicado meia-noite. Meio-dia já tinha uma série de reclamações exigindo o cumprimento de direitos de titulares. Certo? Então, aqui, para mim, é uma resposta. É uma resposta. Se vai entrar, vai pegar ou não vai, porque a gente imaginou que esse pegar ou não pegar dependesse da atuação do regulador. Ó, os titulares são um componente muito forte nesse exercício. Sabe o que é que me lembrou isso? Código de Defesa do Consumidor, 1990, né? Eu não era advogado ainda não, mas estava lá, em 1990. E quando a gente fez já de aula de Direito do Consumidor, e quando a gente faz o estudo histórico, vê muito isso. O papel do consumidor como protagonista na implementação da cultura. Para mim, aqui está se repetindo isso. O titular de dados, nem precisa ser muito, viu? Não precisamos 210 milhões de titulares ativos no Brasil, não. Basta 1.000 barulhento, né? Porque se o Estado, por exemplo, recebe uma reclamação legítima de um titular nas Alagoas, ele não vai fazer a retificação do processo para um cidadão das Alagoas. Vai fazer para a população inteira, né? Então, aqui vai ter essa componente aí de solicitação de titulares. Mas mais do que isso, viu, gente? Isso foi na sexta-feira, dia 18, na segunda-feira seguinte já tem 2 ações judiciais com base na LGPD. Uma em Brasília, já esperada, né, de uma unidade especializada do Ministério Público, mas tinha também aqui no Recife, do Sistema Público de Bilhetagem de Transporte Público, sobre reconhecimento facial, uma ação que ainda está em vigor, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, independentemente, por isso que a gente não viu como prioridade antes, a gente esperou o regulador vir com a mão para responder se a lei pegava ou não pegava. E a realidade de titulares e outros atores exigindo judicialmente o que já é exigível, porque as sanções são um subconjunto muito pequeno do que não está em vigor ainda. A regra é em vigor tudo. Inclusive, o direito dos titulares foi aí por onde começou. Então, nos projetos de adequação, solicitações de titulares que a gente deixava para a fase 2 ou 3, a gente está precisando antecipar isso. É o caso de incidentes, por exemplo. Isso ficava para planejamento e gestão, a gente está tendo que antecipar isso para o começo do projeto, para ter, pelo menos, um esboço de como é que a gente responde a incidentes, um esboço de como é que a gente responde a titulares, porque essas são prioridades que apareceram aí sem a gente conseguir, né, antecipar. Em termos de custo, eu estou terminando aqui, Luciano, em termos de custo, não sei se já fizeram os levantamentos orçamentários, mas aqui eu trago para vocês muito mais uma questão de fatores, né, do que de valores especificamente. A natureza da atividade tem um impacto muito grande, né? A gente tem aqui pequenas startups processando quantidades e qualidades, categorias de dados extremamente sensíveis, pequenas startups, muito pequenas mesmo, com quantidade, inclusive, de colaboradores reduzida, mas processando dados, muita quantidade e muito sensíveis. Então, a natureza importa. O porte da empresa, evidentemente, que também tem. Aqui são as mesmas empresas, com as mesmas operações. Uma Ford, com a quantidade de centenas de milhares de funcionários, né, no mundo inteiro, tem impacto diferente de um pequeno empreendimento no Brasil, com uma quantidade pequena de colaboradores. O grau de maturidade do programa, olha, se vocês têm aqui o Juliano, para falar com vocês sobre segurança da informação, implementação de sistemas de qualidade em segurança, do zero vocês não estão saindo em segurança da informação. Então, o programa de maturidade, o programa de conformidade e proteção de dados do Estado de Alagoas, que inclui segurança da informação, não parte do zero. Alguma maturidade tem neste aspecto,
E a gente vai se concentrar, evidentemente, no diagnóstico depois de feito, vai se concentrar naquilo que falta, né? E, evidentemente, também um pouco de necessidade de investimento em TI. Aqui eu ressalto para vocês, talvez a necessidade, a depender da complexidade do projeto, de uma ferramenta de gestão de privacidade, do programa de governança de privacidade, ou desses módulos, por exemplo. Incidente de segurança você pode automatizar no módulo de uma ferramenta. Resposta a direito dos titulares também, né? E essas ferramentas, elas existem desde as ferramentas, desde um caderno, uma planilha do Excel, ou uma planilha, eu montei uma planilha didática, né, para trabalhar com mapeamento de dados, até uma grande ferramenta automatizada, produzida por uma empresa multinacional especializada em programas de governança globais, em proteção de dados. Isso tudo tem custos, né, diferentes, e esses impactos, evidentemente, a gente sente na implementação, também é uma discussão para o planejamento, tá certo? E eu, Luciano, agradeço de novo esse período, esse tempo que me dedicaram aqui. Para mim tem sido... eu tenho dito aí para meus colegas que a gente tem aqui uma fase de evangelização para cumprir em proteção de dados pessoais, que a gente está realmente criando no Brasil essa cultura do zero, então tem uma fase de evangelização para cumprir. Às vezes, na bolha da gente, parece que essa fase da evangelização se esgotou, e a gente já não precisa mais fazer isso, certo? Mas eu tenho certeza que essa percepção está errada. Ainda há uma grande parcela da comunidade técnica e não técnica. A gente precisa abordar com algumas questões básicas em proteção de dados pessoais, e eu fico contente pela oportunidade que vocês me proporcionaram aqui para dividir um pouquinho dessas discussões com vocês. Muitíssimo obrigado.